Isso aí, galera, vamos chegando aí ao som de Rapa, né? Tem algumas músicas que elas são bem significativas aí para quem tá nessa batalha aí do estudo, né? Vou inverter para cá, né? Então tem certas músicas, essa daí é meio que um hino para mim, né? Depois que você é aprovada e você vê que todo o esforço valeu a pena. Então, tem certas músicas que, pelo menos para mim, são muito significativas. Deixa eu dar um pause na música aqui para não atrapalhar. Muito bem. E depois, né, dessas naturais provas que vem acontecendo aí, tivemos prova do Pará de delegados, tivemos prova de Goiás agora, talvez tenha aí São Paulo, Mato Grosso, tá essa correria aí. A gente volta com essas lives, né? A nossa promessa de voltarmos aí com lives. E eu escolhi na nossa live de hoje, enquanto o pessoal vai chegando aí, convidem os amigos, compartilhem aí no Twitter, convida a galera para a gente poder bombar, que eu vou dizer uma novidade hoje para vocês aí. Tô pensando em liberar um módulo inteiramente gratuito, falando sobre princípios. Um módulo construído integralmente com base em questões de concurso público, a estilo do que eu faço no meu projeto Ciclo de Estudos. Tá? Então, como o tema princípios ele é um tema estruturante, o tema princípios, se você tiver que estudar um único tema em direito penal, tá? Eu sugiro que você estude princípios. Só tenho tempo para estudar um tema, Montes. Estudo qual tema? Estuda princípios. Principalmente se você tiver que fazer uma prova discursiva. Professor, estou querendo estudar integralmente com suas aulas, como faço para adquirir? No momento eu ainda não tenho um módulo completo. Até ano passado eu tinha um projeto de lançar um módulo completo e tal, um curso online, mas não vingou. Então o que eu estou fazendo? Eu estou selecionando temas específicos de Direito Penal parte geral, e também de Medicina Legal, que são as duas disciplinas que eu estou aí nesse momento ministrando para concursos públicos, e sigo num projeto solo chamado Ciclo de Estudos, que é um projeto que a gente tem aulas, videoaulas, aulas online, com toda a minha infraestrutura mínima para o negócio ficar minimamente apresentável. Tá? Nós temos um material de apoio, que é uma apostila construída exclusivamente com base no banco de questões que eu tenho. Então, por exemplo, fiz um módulo de estudo agora de teoria do crime. Então, nós tivemos, o módulo ainda está em abertas inscrições, nós tivemos 80 questões, um banco de questões de 80 questões, e aí a gente monta todo o material de estudo em cima. Então, é um estudo focado. É um estudo focado. É um estudo para passar para concursos públicos. Tá? Então, durante esse ano eu vou fazer isso com os principais temas de direito penal, principais temas de medicina legal. Não será um módulo completo ainda, porque existem alguns temas que têm uma incidência menor nos concursos públicos, e aí a gente vai dar preferência para aqueles que têm maior. Quais são os temas, Montes, que têm maior incidência no concurso público em direito penal? Não tenho dúvida, princípios é um deles, e hoje eu selecionei um princípio para a gente abordar, que é o princípio da lesividade. Mas não vamos falar sobre o básico. O básico você encontra em todos os livros, você encontra em qualquer aula que você busque aí, sem nenhum demérito, mas vamos falar os pontos que não estão nos livros e normalmente não são abordados em aula e que podem cair numa prova difícil, tá certo? Esse é meu objetivo aqui, temas que podem cair numa prova difícil. E aí nessa linha eu estava pensando em liberar para vocês, produzir e liberar um módulo completo do ciclo de estudos inteiramente gratuito sobre princípios, todos os princípios. Tá? Eu acho que é bem interessante porque você constrói a base
do direito penal. Se você vai enfrentar uma prova discursiva, se você vai enfrentar uma indagação numa prova oral, como é aqui no Rio de Janeiro, a Banca do Rio, ela tem prova objetiva, prova discursiva e prova oral em todas as disciplinas, reprovando em todas elas. Tá certo? Reprovando em todas elas. Então você precisa, nessa linha, aprofundar o seu conhecimento. E a parte principiológica, né, se você souber fazer as interrelações com os temas adequados, ela te serve muito bem, te ajuda muito bem para solucionar provas discursivas, provas orais. Tá certo? Então é isso aí. Convide o pessoal aí, convida a galera para ir chegando, tá certo? E a gente vai devagarinho, vamos começar. Nossa live hoje não vai demorar muito, mas serve para a gente voltar aí, né, com as lives, se não diárias, pelo menos dia sim, dia não. E aí, enquanto isso, vocês vão pensando aí num tema para a nossa live de amanhã, né, por volta desse horário. Vai pensando aí até o final da live, vocês postem no comentário, tá certo? E vamos mandar coração aí. Quero aumentar esses corações. A galera tá competindo aí no coração, eu tô perdendo, tá certo? É isso aí. Vamos lá. Então você trabalha com inúmeros princípios no direito penal. Inúmeros princípios. E todos os princípios no direito penal, eles têm um ponto em comum, eles têm uma finalidade, eles têm um objetivo no direito penal. Qual é esse objetivo? Limitar o poder de punir do Estado. Né? Então, com uma visão doutrinária moderna, né, a parte principiológica do direito penal, alguns inclusive têm fundamento, têm amparo na Constituição da República, mas de forma moderna, os princípios em direito penal, eles servem para limitar o poder de punir estatal. Legal? Esse é um pressuposto que você não pode abandonar na ideia principiológica. Tá certo? Então, professor Júlio César, né? Grande professor Júlio César, um monstro aí, né? O professor Júlio César é um monstro de processo penal. Sigam o professor Júlio César, tá nesse projeto dos aulão de Adelante, arrebentou em Goiás, né? A verdadeira metralhadora de questões, deu inúmeras questões no aulão de Goiás. Um abraço, meu amigo, tamo junto aí. Então, essa parte principiológica é muito importante. Nós vamos hoje, para a galera que chegou agora, abordar o princípio da lesividade. Mas não se engane, não falaremos de coisas superficiais. Tá? Professor Edésio Ramos, seja bem-vindo, né? Obrigado por prestigiar. Sigam o professor Edésio Ramos, também um monstro aí no direito penal, um monstro no processo penal. Tá? Feríssima, delegado aqui no Rio. Um abraço, meu amigo. Vamos lá, agora sim, vamos lá. Princípio da lesividade. É sempre bom você ter uma vinculação, uma memorização, principalmente para provas discursivas, das expressões em latim. O princípio da lesividade, ele tem a vinculação com um brocado latino, nullum crimen sine iuria. Tá? Nullum crime sine iuria, ou seja, não há crime sem que haja, né, entre aspas, uma injúria, não injúria, aquela injúria do crime, crime contra a honra, ou seja, mas uma lesão, uma agressão a algo que a gente vai ver daqui a pouquinho, que será o bem jurídico, e a gente fala também um pouquinho da teoria do bem jurídico, tá certo? Perfeito, né? Então o princípio da lesividade, ele vai estar ali refletido num dos postulados garantidos do professor Ferrajoli. Tá? Num dos postulados garantistas do professor Ferrajoli. Toma só muito cuidado quando numa prova discursiva, numa prova oral, você for sacar esse discurso, né? Você for falar do garantismo de Ferrajoli sem ter lido, né? Porque o livro Garantismo de Ferrajoli é um livro, né? Eu tenho ele aqui na minha estante, é um livro dessa largura. E às vezes o examinador, ele é um especialista no garantismo, né? E ele começa a te fazer perguntas que te derrubam. Então toma cuidado com isso, mas está certo sim. Então nullum crime sine iuria, tá? O direito penal somente pode criminalizar condutas, o direito penal somente pode tipificar condutas que lesem ou exponham a perigo o bem jurídico tutelado, tá certo? Esse é o conceito moderno do princípio da lesividade, que é refletido nesse postulado nullum crime sine iuria. Perfeito? Então você tem que ter essa ideia. Se aquela conduta ela não lesar
ou ela não expor a perigo o bem jurídico tutelado, né, você teria uma violação quanto ao princípio da lesividade. E nós já vamos ver o que isso acarreta. Qual a consequência, né, de eu lesar, de eu violar o chamado princípio da lesividade? Primeira pergunta que podem te fazer numa prova discursiva, que eu já vi cair em provas objetivas difíceis e também indagações em provas orais, né? O princípio da lesividade, ele é um princípio que tem amparo na ordem constitucional, seja de forma expressa, seja de forma implícita, ou ele é um princípio implícito do ordenamento jurídico. Tome muito cuidado, né? Porque a doutrina em peso, quando eu digo em peso, é a doutrina que estuda o assunto, né? A doutrina especializada, ela vai fundamentar o princípio da lesividade lá no artigo 1º, anote isso, 1º, inciso 3º da Constituição, ou seja, no próprio princípio da dignidade da pessoa humana. E aí você já deve estar perguntando desse lado aí, pô, Montes, mas eu posso fundamentar qualquer coisa no princípio da dignidade da pessoa humana. E de certa forma é verdade, mas a argumentação ou a fundamentação racional do princípio da lesividade na dignidade da pessoa humana não é algo genérico, não é uma carta na manga, não é um coringa. Tá? Não é um coringa. Por quê? Você tem que entender a ratio disso e o argumento, porque numa prova discursiva você vai sacar esse argumento, numa prova oral você vai sacar esse argumento, e às vezes numa prova objetiva difícil, pode ser que o examinador jogue assertiva, e aí você que nunca escutou vai ter aquele estranhamento, né, com a questão. Por que a lesividade ela se funda num aspecto mais macro na dignidade da pessoa humana? Porque o princípio da dignidade da pessoa humana, ele vem com a ideia de que o homem, ele é o fim e não o meio para a consecução de algo, né? Então eu só posso me utilizar do direito penal para a proteção do homem e não utilizar o homem como um meio para um outro objetivo qualquer. Nessa linha, a doutrina mais abalizada, ela vai falar assim, olha, a intervenção estatal no direito penal, criminalizando condutas, a intervenção estatal só será legítima quando tiver o homem como fim. Se o Estado, anote isso, porque não é fácil a compreensão, se o Estado criminaliza condutas sem a ofensa a um bem jurídico tutelado, o Estado não está buscando proteger o homem. O homem não é o fim, mas o meio para se atingir outros objetivos que não a proteção do próprio homem. Então o princípio da dignidade da pessoa humana, ele vai trabalhar com essa vertente. Eu não posso utilizar o homem como meio para a consecução a outros fins. Se o fim e a missão do direito penal é proteção de bens jurídicos, por último é a proteção do próprio homem. Então eu não posso utilizar o crime, como uma ferramenta, um instrumento, por exemplo, de controle social, sem que haja a lesão ou a exposição a perigo de um bem jurídico tutelado. Em última instância, eu estaria violando o próprio princípio da dignidade da pessoa humana. E aí você deve estar imaginando aí, Montes, por que encontrar essa relação? Porque se eu pego o princípio da dignidade da pessoa humana e vinculo ele à lesividade, eu passo aqui a poder fazer controle de constitucionalidade, de leis ordinárias, que violem o princípio da lesividade. Então, se o legislador, ele, por um processo legislativo, cria, por exemplo, um crime que viole o princípio da lesividade, daqui a pouco eu vou te trazer vários exemplos de prova, que inclusive caíram na minha prova oral, inúmeros.
Se o legislador cria um crime que viola o princípio da lesividade, eu posso utilizar como parâmetro de controle de constitucionalidade, o artigo 1º, inciso 3 da Constituição, por violação ao princípio da lesividade, por violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, tá certo? Então, tome muito cuidado com esse aparato argumentativo. Por quê? Porque ele pode ser muito importante para você numa prova discursiva, numa prova oral, ou mesmo numa prova objetiva com um nível de dificuldade um pouquinho maior, tá certo? E sempre quando a gente fala em princípio da lesividade, e daqui a pouco a gente vai ver as 4 vertentes ou 4 funções do princípio da lesividade, 4 funções garantistas do princípio da lesividade, mas sempre quando a gente fala em princípio da lesividade, a gente está falando, de certa forma, em teoria do bem jurídico. É um tema que assusta um pouco os candidatos, assusta um pouco os alunos, porque é um tema um tanto abstrato. Então, a teoria do bem jurídico, por incrível que pareça, ela não é algo nova. Por que, Montes, tem a ver teoria do bem jurídico com o princípio da lesividade? Porque o princípio da lesividade nos diz isso. Diz que o direito penal ele tem que criminalizar condutas, ou seja, a intervenção do direito penal só é legítima se aquela conduta lesar ou ao menos expor a perigo o bem jurídico tutelado, o bem jurídico tutelado. Então eu tenho aí, a partir dessa questão, eu tenho a teoria do bem jurídico. Eu tenho que saber o que é bem jurídico, para eu saber se ocorreu efetivamente a lesão ou a exposição a perigo desse bem jurídico. E para mim, modéstia à parte, os melhores doutrinadores que tratam sobre isso, os melhores, são 2 doutrinadores. Dois doutrinadores. Num âmbito estrangeiro, que é o professor Klaus Roxin, que tem um livrinho fininho, bem interessante, que se chama A Proteção de Bens Jurídicos como Função do Direito Penal. É um livro traduzido pela Livraria do Advogado, um livro bem fininho, você lê em 2 horas. Tá? Mas existe também um discípulo, seguidor do professor Klaus Roxin, professor Luiz Greco, não é o professor Rogério Greco, é Luiz Greco, que ele tem um artigo que é um artigo que está até... um artigo de difícil acesso, tá certo? Porque foi um artigo publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais há muito tempo. Mas eu consegui esse artigo e depois vocês podem conseguir esse artigo também. Eu deixo ele publicado lá no meu blog, profmontes.wordpress.com. Me procura lá no blog que você vai achar e aí eu vou botar esse artigo para vocês baixarem. É um artigo que eu sempre indico para os meus alunos. O título do artigo é o seguinte: Princípio da ofensividade e crimes de perigo abstrato. Tá? Um artigo que fala de um tema que a gente vai falar hoje ainda, se é constitucional ou não, ou se são constitucionais ou não, os crimes de perigo abstrato. Seriam exceções à lesividade, mas como é que eu posso ter exceções à lesividade? Perfeito, profmontes.wordpress.com, muito obrigado. Como eu posso ter exceções à lesividade se a lesividade tem amparo constitucional? Então os crimes de perigo abstrato seriam inconstitucionais? Esse é o último tema da nossa transmissão de hoje. A gente deixa sempre o melhor para o final, tá certo? É um tema bem abordado pelo professor Roxin, pela doutrina estrangeira, pelo próprio professor Luiz Greco, e por incrível que pareça é um tema completamente negligenciado, fazendo com que seja um tema o quê? Caível em prova, numa prova discursiva, numa prova oral, tá certo? Então fique esperto. Esses 2 textos, ou melhor, esse texto do professor Luiz Greco eu vou deixar no meu blog para quem quiser aprofundar, naquela sexta-feira à noite, tomando um vinho, tomando uma cervejinha, você otimiza o estudo. Otimiza o estudo. Eu sempre fiz isso quando eu estudava. Eu juntava uma coisa ruim, estudar, porque não tem como você falar que estudar é uma coisa boa. Não tem como. Eu juntava uma coisa ruim com uma coisa boa, tomar um vinhozinho, tomar uma cerveja, escutar uma música, e aí o estudo ele ficava um pouquinho menos, um pouquinho mais agradável. Tá certo? Mas voltando para cá, teoria do bem jurídico. Como eu estava falando, a ideia, a noção de bem jurídico, ela não nasce com o professor Roxin, embora hoje ele seja o grande doutrinador a defender isso. Mas ela não nasce. A própria ideia de bem jurídico, ela nasce com a própria concepção do direito penal. O nascimento do direito penal enquanto ciência ocorre de forma concomitante
a noção de bem jurídico. Só para você ter uma ideia, lá por volta de 1900, von Lintz já defendia um conceito de bem jurídico, né, ao lado de Metzinger, ao lado do próprio Welzl, outros doutrinadores, mas não era um conceito de bem jurídico como nós conhecemos hoje. Né? Daí o professor Roxin e o professor Luiz Greco nos trazerem uma divisão entre conceitos de bem jurídico. Eu vou ter uma vertente doutrinária trazendo o conceito dogmático de bem jurídico, fica muito atento a isso, um conceito dogmático de bem jurídico, e vou ter uma outra vertente doutrinária, da qual se filiam o professor Klaus Roxin, o professor Luiz Greco e toda a doutrina moderna, com um conceito político-criminal de bem jurídico. Qual a diferença disso? É muito importante. O conceito dogmático de bem jurídico será bem jurídico aquilo que a dogmática, ou seja, aquilo que a doutrina, aquilo que a lei disser que é bem jurídico. Né? Daí, por exemplo, von Lintz, que adotava um conceito dogmático, dizer que bem jurídico é o interesse juridicamente protegido pela lei. Mas o que é isso? Não importa. É o que o legislador disser quando tipificar o crime. Então, se eu hoje criar um tipo penal de que beijar em público é crime, né, qual será o bem jurídico tutelado? Não importa. A lei já está dizendo que é crime. Então, essa teoria de bem jurídico, sob uma vertente dogmática, né, ela não realiza o devido controle do poder de punir do Estado. Tá? Então, ela não se adequa ao conceito ou ao princípio da lesividade. Tá certo? Metzinger vai dizer, por exemplo, que bem jurídico vai ser o valor objetivo que a lei reconhece como necessário de proteção. Welzl, na mesma linha, né, Hans Welzl, que é o pai do finalismo, na mesma linha vai dizer que é o valor elementar da vida em comunidade. E aí você vai ter inúmeros conceitos de bem jurídico nessa vertente dogmática. E aí vem o professor Klaus Roxin, desenvolvendo a sua noção, a sua ideia de funcionalismo, né, o funcionalismo penal do professor Klaus Roxin, um funcionalismo dualista, né, um funcionalismo que vê no direito penal a missão de proteger bens jurídicos, e ele vai defender um conceito político-criminal, dizendo que bens jurídicos serão as circunstâncias reais dadas ou as finalidades necessárias para uma vida segura e uma vida livre. Né? Então, eu vou ter, embora ainda seja um conceito um pouco abstrato, ele vai desenvolver isso nesse livro, né? Mas eu já trabalho perfeito, o bem da vida tutelado pelo direito. E aí o que vai ser esse bem da vida? Em última instância ele vai dizer que serão os bens jurídicos tutelados, os bens jurídicos mais relevantes, os bens jurídicos mais importantes, que são indispensáveis à vida segura e livre, à vida em comunidade, e normalmente legitimados na Constituição. Tá? E aí essa teoria vai se aprofundando, né? Essa teoria vai se aprofundando, mas não é o mote da nossa discussão hoje. O professor Luiz Greco, só para a gente fechar essa noção político-criminal de bem jurídico, ele vai trabalhar nessa mesma linha, mas com uma nomenclatura diferente. Vai falar que bens jurídicos são os dados fundamentais para a realização pessoal dos indivíduos ou para a subsistência do sistema social, né, nos limites de uma ordem constitucional. Cópia, estou realmente copiando o que o professor Luiz Greco traz. E aí, com base nisso, eu tenho um conceito de bem jurídico que vai encontrar amparo na Constituição, basta você olhar o artigo 5º, né, vida, patrimônio, honra, tá? Meio ambiente, ordem econômica, são todos bens jurídicos tutelados pela Constituição. Todos bens jurídicos tutelados pela Constituição. Então a própria Constituição ela já internaliza o que são os valores mais caros, mais importantes, mais relevantes à sociedade. Tá certo? Legal? Então noções abstratas para agora a gente poder cair de cabeça nos pontos um pouco mais concretos. Quais são esses pontos? As chamadas funções ou garantias trazidas pelo princípio da lesividade. Porque o princípio da lesividade, quando cai em prova, né, isso que eu falei cai, mas não cai com uma incidência muito grande. Mas quando cai em prova, cai o quê? Essas funções ou garantias. São 4 funções ou garantias do princípio da lesividade. Montes, da onde você tira isso? E da onde as questões de prova tiram isso?
Porque você também tem que saber, né? Não adianta eu ficar lendo livro, que embora seja livro de pesquisa lá no doutorado, no mestrado, se isso não está em prova, tá certo? Então, da onde as bancas tiram essas questões? De um livro, um livro um pouquinho ainda abstrato, mas do professor Nilo Batista, a Introdução Crítica ao Direito Penal. Ele vai falar sobre um aspecto principiológico e praticamente todos os manuais copiam do livro do professor Nilo Batista e praticamente todas as bancas também copiam do livro do professor Nilo Batista. Tá? Se você tiver tempo, é um livro fininho também, vale uma leitura descompromissada, mas se você não tiver tempo também não tem problema, eu vou te apresentar aqui o que é mais importante, mais relevante sobre o princípio da lesividade. Como eu falei para você, são 4 funções. A primeira dela, a função da lesividade, é proibir a incriminação de atitudes internas. Segundo, vamos estudar cada uma delas, proibir a incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do autor ou que não ultrapasse o âmbito do autor. Terceira garantia ou função, proibir a incriminação de simples estados ou condições existenciais. E, por fim, a quarta e última garantia, que é proibir a incriminação de condutas desviadas que não afetem qualquer bem jurídico. Tá? Isso cai muito em prova. Vou te trazer várias questões que, inclusive, caíram em provas de delegado, né, para você que quer estudar. Primeira função, primeira vertente, primeiro desdobramento, é a proibição, a incriminação de atitudes internas, atitudes que estão na mente do agente. Isso você estuda num outro ponto de direito penal também, né? Quando você vai estudar o inter criminis, você vai estudar a fase da cogitação. E você aprende que cogitatio poemam nemo partitum. Ou seja, aquilo que está na esfera da cogitação não pode ser punido no direito penal. Várias perguntas de provas. Na minha banca oral, que foi o concurso de 2009, aqui do Rio de Janeiro, né, o examinador ele perguntava isso de forma exaustiva em inúmeras provas. Óbvio que ele não perguntava assim, direto, na lata, né, mas ele fez perguntas desse tipo: doutor, o que é o direito à perversão? O que é o direito de ser mal? Imagina tu chegar numa banca oral, o examinador te perguntar isso: doutor, o que é direito a ser mal? Porra, nem sabia que tinha direito a ser mal. O que é direito à perversão? Direito de você ser perverso, né? Em provas distintas, ele fazendo a mesma pergunta. Na realidade, ele está querendo que você discorra sobre o princípio da lesividade. O que é o direito a ser mal? É o direito que todos nós temos de termos pensamentos reprováveis, pensamentos criminosos, pensamentos ruins. Você pode pensar em matar o examinador, matar teu vizinho, né? Deus está vendo, não vai passar no concurso. Mas o Estado não vai poder te punir criminalmente com base nesse pensamento. Então você pode ter pensamentos criminosos, você pode ter pensamentos perversos, tá? Mas esses pensamentos, eles por si só não constituem infração penal, não constituem porque não lesam ou expõem a perigo o bem jurídico tutelado nessa primeira vertente do princípio da lesividade, que é a proibição a incriminações de condutas internas. Cogitatio poemam nemo partitum. Legal? Inúmeras questões de prova. Segunda função, segundo desdobramento, é a questão da proibição de a proibição a incriminações de condutas que não excedam o âmbito do autor. Aqui você vai ter um pontozinho relevante, um link que você também pode fazer com o inter criminis, né? A questão que os atos preparatórios, eles a princípio não são puníveis. Por quê? Porque os atos preparatórios, eles não excedem o âmbito do autor, aquele espaço do autor. Montejo, mas ele já começou a praticar o crime? Não, não começou. Você estuda isso comigo lá nas teorias da tentativa, que é a partir do momento do qual, iniciados os atos de execução, o Estado pode te punir. Como regra, você não responde pelos atos preparatórios, a não ser que esse ato preparatório constitui um delito autônomo. Por quê? Porque aquela própria conduta já expõe a perigo ou já lesa um outro bem jurídico, não aquele bem jurídico que você quer atingir com a prática criminosa. Então, se eu quero praticar um roubo,
e, por exemplo, eu estou portando uma arma de fogo de forma ilícita, indevida, né? E esse porte de arma de fogo, ele não pode ser punido, né, pelo delito fim, que é o roubo. Eu não iniciei o roubo ainda, mas eu poderei puni-lo de forma autônoma, né, nesse caso um crime de perigo abstrato, porque eu tenho ali, e nós vamos estudar isso no final da nossa live, né, eu tenho ali uma exposição a perigo da coletividade no aspecto da segurança, da incolumidade pública, da segurança pública. Já vamos estudar isso, saber se isso é constitucional ou não e como você enfrenta uma questão dessa na prova, tá? Então a segunda função, a segunda garantia. A terceira função também é muito interessante, várias questões de prova caíram já, proibir a incriminação de simples estados ou condições existenciais. E aqui você tem que ter a ideia, tenho certeza que você já estudou isso em algum momento, daquelas noções entre direito penal do fato e direito penal do autor. Então você busca, com essa vertente do princípio da lesividade, garantir que o direito penal puna a pessoa pelo que ela fez, não pelo que ela é. Então nós repudiamos hoje, numa concepção moderna de direito penal, o chamado direito penal do fato. O homem deve responder pelo que ele faz e não pelo que ele é. Tá certo? Então você vai ter aí uma vertente que de certa forma vai se aproximar também da próxima função. Você vai ter uma vertente que proíbe criminalização de práticas sexuais diversas, proíbe a criminalização da homossexualidade, proíbe a criminalização do sadomasoquismo ou da sodomia, que são posturas do que a pessoa é, do que ela escolhe ser, que não lesam ou expõem a perigo qualquer bem jurídico tutelado. São simples condições existenciais, simples estados existenciais. Eu não posso punir você pelo que você quer, pelo que você é, mas pelo que você faz, desde que isso lese ou exponha a perigo bens jurídicos tutelados. E a quarta e última vertente, que de certa forma se aproxima um pouquinho com a terceira vertente, é a proibição de incriminação de condutas desviadas que não afetem qualquer bem jurídico tutelado. E aqui é o cerne do que nós conhecemos como direito à diferença. Nós vivemos num Estado plural, a Constituição nos garante isso, a pluralidade de ideias, de ideologias, embora hoje nós estejamos vivendo aí um certo radicalismo, um conservadorismo, mas o nosso Estado é um Estado plural. E você tem que ter o direito à diferença. Eu não posso utilizar o direito penal para perseguir minorias. Tá certo? Então eu não posso utilizar o direito penal para perseguir condutas desviadas, até porque hoje é muito difícil você determinar o que é uma conduta desviada ou não. E com base nessas duas últimas funções, alguns doutrinadores criaram princípios autônomos, princípios que ganham uma certa autonomia. Por exemplo, o professor Luiz Flávio Gomes, o professor Bittencourt, eles chamam essa última vertente do princípio da lesividade, anote isso, como princípio da exclusiva proteção ao bem jurídico. Princípio da exclusiva proteção ao bem jurídico. Já o professor Ferrajoli, o professor Nilo Batista, o professor Rogério Greco vão entender que o princípio da exclusiva proteção ao bem jurídico nada mais é do que um desdobramento, uma das funções do próprio princípio da lesividade, na vertente de que não compete ao direito penal tutelar valores puramente morais, puramente éticos, puramente religiosos. Tá? Então não vale, não é dado ao direito penal tutelar valores morais. Isso você tem outras instâncias sociais, como a ética, como a religião e como a própria questão das relações sociais para fazer esse controle. O professor Klaus Roxin, ele também vai trabalhar com uma nomenclatura autônoma, falando sobre o princípio da alteridade.
né? O professor Klaus Roxin, ele vai defender ali o princípio da alteridade como uma vertente, um desdobramento da própria lesividade, afirmando que o direito penal só pode castigar, só pode punir comportamentos que lesem bens jurídicos de terceiras pessoas. Ele tem que ser ele tem que lesar um bem jurídico e tem que ser um bem jurídico de outra pessoa. E ele não pode, com base nisso, tutelar comportamentos pecaminosos e imorais, ou seja, de certa forma possuem pontos de contato com o princípio da exclusiva proteção ao bem jurídico, citado lá pelo professor Luiz Flávio Gomes, que são nada mais nada menos do que desdobramentos da lesividade, tá certo? E aí vem a grande pergunta, para a gente poder caminhar aí para o final da nossa live, que é a pergunta mais difícil, diga-se de passagem. Com base no princípio da lesividade, os crimes de perigo abstrato, eles seriam constitucionais? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se de um lado eu falo que princípio da lesividade, eu necessariamente tenho que ter a exposição a perigo ou a lesão a um bem jurídico, e do outro lado, a doutrina amplamente majoritária no direito brasileiro diz que os crimes de perigo abstrato, o perigo é o quê? O perigo é presumido. Eu posso compatibilizar esses dois institutos? Ou seria o crime de perigo abstrato uma exceção ao princípio da lesividade? Como é que funciona essa questão? Tá? Tenha o seguinte em mente, se alguém te perguntar isso numa prova oral, já faça que nem eu fiz, beba água, porque tu vai ter que beber muita água, meu amigo, porque o examinador não gostou de você. Essa é uma das perguntas mais difíceis do que se refere ao princípio da lesividade, porque não há uma resposta com base no conceito utilizado pelo direito brasileiro para perigo abstrato. Você sabe que o crime de perigo, os crimes se dividem em crime de dano e os crimes de perigo. E aqui nos crimes de perigo eles se subdividem em crimes de perigo concreto, em que eu tenho que demonstrar o perigo lá no caso concreto, porque ele é uma elementar do crime, e os crimes de perigo abstrato, como o disparo de arma de fogo, artigo 15 da Lei 10.826 de 2003, o porte de arma, eu não preciso demonstrar que essa conduta está gerando perigo, porque o legislador já presume esse perigo. E aí o problema nasce aí. Quando eu falo presume, como é que eu posso adequar essa presunção ao princípio da lesividade, que tem amparo lá na Constituição, artigo 1º, inciso 3. Ou todos os crimes de perigo abstrato seriam inconstitucionais? O direito brasileiro não dá uma solução a isso. Não dá. Mas lá no direito estrangeiro, isso já está solucionado há muito tempo. Primeiro porque lá, crimes de perigo abstrato não são crimes cujo perigo é presumido. Eles utilizam um outro conceito para crimes de perigo abstrato. E aí fica muito atento à minha explicação, porque é uma explicação um pouquinho complexa. Para a doutrina estrangeira, para o professor Klaus Roxin, professor Luiz Greco, doutrina alemã, doutrina italiana com alguma variante, mas para a doutrina estrangeira, em massa, os crimes de perigo, eu tenho perigo, tanto nos crimes de perigo abstrato quanto concreto. A questão não é se o perigo é presumido ou não, porque em todos os crimes de perigo eu tenho perigo. A questão é o momento de avaliação desse perigo. Porque nos crimes de perigo concreto, o momento de avaliação do perigo é ex post ao fato. Anote essa expressão, ex post ao fato. Já nos crimes de perigo abstrato, que eu também tenho perigo, essa avaliação ela é sempre ex ante ao fato. Mas em ambos eu tenho que ter perigo. Se eu não tiver perigo, eu violo o princípio da lesividade. Eu não consigo adequar o crime de perigo abstrato ao princípio da lesividade. Então, com essa conceituação dos crimes de perigo, que a gente traz lá da doutrina italiana, da doutrina alemã, fica fácil de você compatibilizar os crimes de perigo abstrato com o princípio da lesividade. Por quê? Lá nos crimes de perigo abstrato, o perigo não é presumido, ele existe, mas ele existe com base numa avaliação ex ante que foi feita pelo próprio legislador, tá?
que foi feita pelo próprio legislador. O legislador, ele, ex ante ao fato, ao tipificar a conduta, né, ele verifica que aquela conduta é uma conduta perigosa. E é mesmo. Você portar uma arma de fogo de forma ilícita é uma conduta ex ante perigosa. Você disparar arma de fogo no local habitado, ela é uma conduta ex ante perigosa. Agora, se eventualmente você demonstrar que mesmo aquela conduta, né, mesmo numa avaliação ex ante, ela não era perigosa, tá? Aí sim esse crime seria inconstitucional. Mas aí ele foge à própria concepção dos crimes de perigo abstrato, que é um instrumento, é uma forma, né, do direito penal moderno antecipar proteções ao bem jurídico. Tá? Isso é uma outra discussão, é uma outra vertente que a gente pode trabalhar, né, numa outra live. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da live. A live até estendeu um pouquinho. Para quem ficou até o final, tá certo? Eu estou pensando em disponibilizar e montar um módulo, um ciclo de estudos, que é o projeto que eu tenho, inteiramente gratuito no que se refere aos princípios do direito penal, tá certo? Eu estou pensando aí, vai ser inteiramente gratuito, eu não sei, não vai precisar pagar nada, mas não vai ser de graça, né? Não vai ser de graça. Eu acho que eu vou botar lá na minha rede social, né? Eu vou querer que a galera curta lá alguma coisa na minha rede social, não sei, tá certo? Então eu vou montar aí um ciclo de estudos de princípio, estou pensando, um material completo, ou seja, tu vai ter videoaula, tu vai ter apostila, tu vai ter 90 questões de princípio, tá? 10 questões discursivas com gabarito, ou seja, para tu treinar isso de forma exaustiva. Chegou na prova, caiu qualquer coisa de princípio, tu mata. Tá certo? Caiu qualquer coisa de princípio, tu mata. É isso aí, tá ligado, né? Nós temos uma teoria do crime que a gente tá batendo forte na teoria do crime, tá certo? Estamos falando lá de modelo clássico de delito, neoclássico, teoria limitada do dolo, extremada do dolo, limitada da culpabilidade, o jogo tá duro lá, jogo tá duro. Legal? Então acompanhe lá minhas redes sociais, acompanhe meu Instagram, @profmontes, tá certo? Amanhã nós teremos uma nova live por volta das 8 horas, né? Vocês podem ir lá no meu Instagram, @profmontes, no post que eu fiz sobre a live de hoje, comenta lá o tema que você quer, tá certo? E aí amanhã a gente volta. Então, um abraço, galera, compartilha nas redes sociais e até amanhã. Tchau, tchau.